O primeiro discurso é um discurso sobre as ciências e as artes. Ele pergunta-se sobre se as ciências e as artes são boas, se contribuem para a felicidade do homem, para a vida moral. O segundo discurso é sobre o problema da desigualdade, como é que ela surge. E um terceiro discurso é sobre a economia política. Boa tarde. Nesta segunda sessão sobre o Rousseau, vamos falar propriamente das suas obras, em particular de 3 ensaios que ele escreve sucessivamente, chamado Os Discursos. O que é que leva Rousseau, que era um músico, um padre, um amante, um tutor, muitas coisas, mas um interessado na filosofia, quer dizer, na ciência do seu tempo, a tornar-se um pensador político. Porque nada antes dos primeiros escritos sobre o assunto fazia prever este súbito interesse pela teoria política. Isso acontece um pouco por acaso. A Academia de Dijon, como muitas academias pela França toda, fomentam o conhecimento, a educação, a instrução, a ilustração e sugerem um desafio que é responder, através de um ensaio, à pergunta: será que as ciências e as artes tendem a melhorar a moral da sociedade? Rousseau surpreende os académicos, ganha o prémio, dizendo não. A primeira parte do seu ensaio, conhecido como primeiro discurso, é dedicada a dar exemplos históricos de situações onde as ciências e as artes floresceram, mas a moral deteriorou-se. A segunda parte é um exame teórico da natureza da arte e da ciência. Ao longo de todo o discurso, todo o primeiro discurso, Rousseau insiste que a arte e a ciência atraem vício, porque criam coisas desnecessárias. A ciência aumenta o poder do homem. Hoje diríamos, por exemplo, que a ciência permite ao homem fazer a bomba atómica, a manipulação genética, produzir bebés sob medida, misturar, criar monstros, mas não é esse o problema que preocupa Rousseau. Ele diz que as ciências são más em si próprias porque desviam a atenção do homem do que é mais importante do que a ciência. E uma segunda consequência é que as artes, quer dizer, a tecnologia, aquilo que a ciência permite fazer, gera no homem um excessivo orgulho e leva até as pessoas a dedicarem-se a perseguir a arte em detrimento, por exemplo, de reforçar a sua capacidade militar. Portanto, não é que ele tenha medo da aplicação da arte à guerra, não, pelo contrário, acha que ele desvia o homem de ser um bom cidadão, um cidadão empenhado no exército. O primeiro discurso já teria sido uma pedra no charco, porque nós tendemos a pensar, os homens do iluminismo tendiam a pensar que, produzindo uma enciclopédia de todo o conhecimento humano, fomentando a educação e a instrução, se acabaria por elevar o homem. Rousseau diz exatamente o contrário, diz que às vezes mais conhecimento não significa maior bondade, pessoas mais instruídas não são necessariamente melhores, no sentido moral. Podem ser mais sábias, mais conhecedoras, mais poderosas, mas não são melhores. Mas o segundo discurso é igualmente surpreendente. O segundo discurso também é escrito como resposta a um dilema da academia, uma pergunta da academia, que é: qual é a origem da desigualdade e será que a lei natural permite a desigualdade? Rousseau responde também de maneira provocadora, diz: nada disso, nem sequer a questão está bem colocada. Os homens não são naturalmente sociais. Os homens, antes de serem sociais, eram homens naturais. Homens, uma espécie de bons selvagens, que viviam isolados, eram tímidos, pacíficos, mas mudos, não tinham linguagem, porque não tinham necessidade de falar com os outros, não tinham preocupações com o futuro, porque também não é que pensassem de maneira clara, ou sem linguagem não há pensamento. E, portanto, as únicas duas motivações que tinham eram a autopreservação, por um lado, e uma compaixão, uma simpatia pelos outros que encontravam, ao acaso, mas não
eram seres morais sequer. Só quando, porque o homem tem razão também, se começa a inventar a civilização, é que se dá a transição da amoralidade natural do bom selvagem, uma espécie de besta simpática, para a moral, para a vida moral. O terceiro discurso que é costume incluir juntamente com os outros é o discurso sobre a economia política e é o primeiro tratado propriamente político de Rousseau, em que ele fala da teoria do Estado. Explica que o Estado existe porque existe uma vontade geral. O corpo político é um corpo como o do ser humano e que tem também uma finalidade que é o bem-estar de todo o corpo. Ele apresenta mais ou menos 3 regras gerais para o corpo político funcionar bem. Primeiro é que todos os cidadãos devem seguir a vontade geral. Em segundo lugar, que cabe ao Estado harmonizar as diferentes vontades particulares dentro da sua vontade geral. E, por outro lado, que cabe ao Estado satisfazer as necessidades dos cidadãos. O discurso é relativamente mal sucedido e ele escreve finalmente a sua grande obra política, que é o Contrato Social. O primeiro discurso, como se disse, tinha sido submetido à Academia de Dijon como resposta à questão aberta sobre se as artes e as letras tendiam a melhorar a moral de uma sociedade. E contém, essencialmente, a explicação da resposta de Rousseau a essa pergunta, que é um rotundo não. Portanto, o iluminismo partia do princípio que o progresso das ciências e das artes era a condição suficiente, ou quase suficiente, para o progresso da sociedade civil, da moralidade também e da felicidade humana. Rousseau não apenas rejeita esse otimismo, mas defende precisamente o contrário. O progresso das ciências e das letras leva, ao longo da história, as pessoas a abandonar a moral, a corrupção moral dos cidadãos e cria uma atmosfera de luxo e de ócio que exacerba a desigualdade social e a desigualdade de talento e de dinheiro e aprisiona os homens que acabam por sentir-se asfixiados por essa cultura. Rousseau começa a dar exemplos históricos de sociedades nas quais as ciências e as artes floresceram ao mesmo tempo, ou no preciso momento em que a sua moral decadiu. A situação do homem moderna é nova, mas na antiguidade clássica havia repúblicas e cidades onde os homens eram livres e se governavam a si mesmos. A exceção mais importante na antiguidade, o caso de sucesso é Esparta, e nessa cidade os homens não procuravam, acima de tudo, nem o conforto, nem o progresso, mas só nem a autopreservação ou o saber, mas apenas a virtude, a coragem, o autossacrifício, a temperança, que é, como ele diz, a ciência das almas simples. Na segunda parte, ele não se dedica já a apresentar casos históricos, mas examina as próprias artes e as ciências e afirma que é destas que nascem os vícios da alma, a curiosidade preguiçosa ou mesmo o desejo imoderado de conforto desconfortável é a origem das ciências. As ciências afastam-nos de empreendimentos mais necessários e mais importantes, criando continuamente novas necessidades que temos de satisfazer. Mesmo as artes não são boas. As artes procedem do orgulho, de tal maneira que a dedicação a elas acaba por fazer decair a preparação militar, que é muito mais importante do que as criações artísticas. O terceiro discurso, ou seja, o discurso sobre a economia política, é o texto onde Rousseau volta a referir-se às cidades antigas com o propósito de construir, desta vez, um corpo de teoria política. As cidades gregas e romanas eram tão pequenas que todos conheciam uns aos outros e partilhavam os mesmos interesses. Os governantes e governados eram os mesmos. As leis estavam enraizadas em hábitos antigos e num código moral severo. O governo exigia a virtude dos cidadãos
e uma constante vigilância mútua. No entanto, as repúblicas antigas estavam longe de ser perfeitas. Rousseau admira as práticas antigas, mas não admira as teorias antigas. E por isso resolve-se a escrever uma nova teoria sobre a administração da vida nas cidades, o que ele chama a economia política, quer dizer, a economia dirigida pelo Estado, a maneira como o Estado organiza a vida social, com o intuito de apresentar a teoria que os antigos não tinham sido capazes de formular e que ele julga que é capaz de formular. É nesse contexto que Rousseau introduz a ideia de vontade geral e defende que o corpo político é como o corpo humano, no sentido em que tem uma vontade dirigida ao bem-estar do todo. E ele fornece também 3 regras gerais para que o corpo político possa funcionar bem. Primeiro, os cidadãos devem sempre seguir a vontade geral. Em segundo lugar, o Estado deve harmonizar todas as vontades particulares dos cidadãos com essa vontade geral. E, em terceiro lugar, o Estado deve promover as necessidades públicas de todos os cidadãos. Portanto, para além das leis positivas, é preciso que os sistemas políticos sejam legítimos e possam exigir a lealdade dos cidadãos. Contudo, as grandes nações modernas são baseadas no instinto de autopreservação, no medo da morte, e levam um género de vida que é inimigo da felicidade. Elas definem-se pelo comércio e pela desigualdade entre ricos e pobres, e o dinheiro substitui a virtude antiga, que agora está completamente caída em esquecimento. O segundo discurso é o segundo sobre a origem da desigualdade, fornece também, como disse, a resposta a uma pergunta lançada pela Academia, a resposta de saber qual é a origem da desigualdade e será que a lei natural permite a desigualdade. E aqui encontra-se o núcleo da concepção do homem de Rousseau, que é o eixo em torno do qual giram os outros 2 discursos e a obra mais propriamente política, o contrato social. Rousseau aceita dos pensadores modernos que o precederam a ideia de que o homem não é naturalmente, não é espontaneamente social e especula sobre como os homens seriam antes da integração na sociedade. Este é o discurso sobre a desigualdade, é uma espécie de etnologia, uma espécie de estudo do homem primitivo. O Estado civil não é natural, é convencional e por isso as leis civis só serão legítimas se tiverem raízes na primitiva natureza humana. Os seus predecessores modernos tinham tentado retratar ou recuar até esse estado natural, mas não tinham sido suficientemente radicais. No discurso sobre a desigualdade, Rousseau tenta, portanto, ir além deles e determinar de maneira absolutamente radical o que é exatamente o estado de natureza do homem. Ora, o estudo etnológico do homem natural é uma coisa nova. Revela um resultado surpreendente. Já Hobbes e Locke tinham procurado o homem no estado de natureza, mas tinham ficado aquém do seu próprio objetivo. Se o homem não é por natureza um animal político, não é por natureza um ser social, quer dizer que a sua natureza deve sofrer uma transformação para se integrar na vida civil. Mas os seus predecessores ainda atribuíam ao homem algumas características que advêm só com a integração na comunidade. Por exemplo, dizem que o homem, mesmo no estado natural, era invejoso, desconfiado dos outros, que tinha um desejo ilimitado e, sobretudo, que era racional. Ora, o homem natural não é nada disso, diz Rousseau. Para superar esta limitação e inquirir o que é o homem natural, Rousseau recorre à história e recorre ao exame de outras civilizações. A história é, a partir de Rousseau, parte integrante de qualquer teoria política. Mais concretamente, ele investiga primeiro o homem primitivo, que se encontra nos mundos recém-descobertos. O que antes era desprezado como inferior e imperfeito, passa agora a ser visto como algo que é capaz de lançar a luz sobre o que o homem realmente é e torna-se assim objeto de interesse científico sério, ainda que a sua relevância seja limitada para a teoria de Rousseau. Com efeito, estes homens primitivos
vivem já em certas sociedades específicas, como as tribos, e portanto não são ainda o homem natural, mas são etapas que vão do homem natural ao homem civilizado. Portanto, Rousseau tem que ir além da história, ir para trás da história, ir para trás dos homens não civilizados e chegar mais longe. Para chegar mais longe, ele tem que despojar o homem de todas as características que ele sabe que estão ligadas à vida social, o que implica neutralizar a razão, pois a razão depende do discurso e o discurso depende da necessidade de falar, e isso é uma necessidade social. O homem natural é, portanto, um animal que deambula pela floresta em busca de alimento e que busca preservar a sua vida, mas que não é presa de desejos ilimitados, nem é hostil aos outros, pelo contrário, tem uma certa simpatia desinteressada pelo que acontece aos outros. Na natureza, um homem é por natureza ocioso. As suas necessidades são muito simples, portanto ele não tem necessidade de trabalhar. Nem sequer tem medo da morte, porque, como diz Rousseau, ao contrário do que diz Hobbes, não desenvolveu ainda a imaginação que lhe permite preocupar-se com o futuro, projetar o futuro, e portanto não há razão para ele temer a morte. Também não é industrioso, como diz Locke, quer dizer, ele não se dedica a retirar coisa da natureza e a fazer coisa, que pressupõe uma sociedade com algum grau de desenvolvimento. Ora, o homem primitivo, o homem natural, não tem técnica ainda. Portanto, neste estado, o homem tem apenas duas paixões: o desejo de viver e a piedade, quer dizer, uma certa simpatia pelo sofrimento dos outros seres da sua espécie. É humano, quer dizer, doravante, que tem uma certa bondade natural. A humanidade é a compaixão, uma simpatia. Além disso, estes homens solitários são iguais. Levam uma vida, existência meramente física, quase sem contacto entre si, o que significa que não reclamam direitos uns sobre os outros, nem se escravizam uns aos outros, pois há apenas duas características que distinguem o homem dos outros animais, e uma delas é a liberdade, no sentido em que não é dirigido apenas pelos instintos, pode controlar os seus instintos. É a consciência dessa liberdade que lhe revela a existência da sua própria alma. Já outra característica distintiva do homem é a sua perfectibilidade, quer dizer, o homem não tem uma natureza rígida, fixa, e é capaz de melhorar a sua condição, que se revela no estado civilizado a que ele é capaz de chegar. Um homem natural leva uma vida de contentamento, de felicidade natural, de satisfação com os pequenos prazeres da vida, acompanhada de um sentimento doce de existência que é perturbado pela fundação da sociedade civil, ou mais especificamente, pelo primeiro homem que diz: esta propriedade pertence-me a mim. Propriedade é também a origem da desigualdade. Esse homem que diz que estas coisas pertencem-me a mim acaba por tornar-se mais rico que os outros, e isso é a origem da sociedade civil, de todos os males, e é aqui que nascem a tal fase da guerra entre os que têm e os que não têm, que Hobbes confundiu com o homem natural, mas que não é o homem primitivo, não é o homem mais natural, é um estado do homem já parcialmente corrompido pela propriedade. O segundo discurso está dividido em duas partes, embora seja precedido de várias secções introdutórias e geralmente editado com respostas e até a contrarrespostas de Voltaire e de Rousseau. E na primeira parte, Rousseau descreve o estado antes da socialização. E aqui que explica que o estado natural não é um estado de conflito, porque o conflito nasce das convenções sociais, e é aqui também que diz que o homem natural se isola, é tímido, pacífico, mudo, incapaz de fazer previsões sobre o futuro, isento de preocupações. Isso acrescenta que o que motiva o homem natural não é só a preservação da sua própria vida, mas também a simpatia em face do sofrimento alheio. Dados que os seres humanos são dotados da razão, com a passagem do tempo, vão acabar por encontrar-se em situações em que têm que usar a razão. Assim, podem, por fim, inventar a sociedade civilizada. É sublinhar que Rousseau pensa que a saída do estado de natureza
é o que permite aos seres humanos fazer a transição também da amoralidade ingênua do homem natural para a vida moral. Antes da sociedade não há moral. O estado natural é um estado amoral. Na segunda parte, Rousseau escreve uma espécie de história mitológica das épocas em que os seres humanos passam do estado da natureza para o estado da sociedade civil. Na primeira época, os homens formam relações provisórias com fins específicos e desenvolvem apenas uma linguagem rudimentar, uma espécie de homens de Cro-Magnon que fazem gritos, têm ruídos guturais. Na segunda época, formam relações sociais permanentes e desenvolvem as ideias básicas da propriedade e da concorrência, mas não há ainda uma grande desigualdade. Na terceira época surge a agricultura e a metalurgia, o que requer a divisão do trabalho, e é isso que dá origem à estratificação em classes sociais, em grupos sociais, por exemplo no Egito ou na Suméria, e que a divisão do trabalho é a origem da estratificação mais profunda da sociedade, ao mesmo tempo que reforça, torna firmes e intocáveis os limites das propriedades. É isto que provoca um estado de conflito descrito por Hobbes e que faz com que aqueles que estão nesse estado de conflito beneficiem e levem-os a propor um contrato social aos outros todos, de tal maneira que se possam estabelecer os termos básicos da organização da sociedade. Os termos básicos em que Rousseau propõe a organização da sociedade aparecem no contrato social. O contrato social começa com a frase famosa: o homem nasceu livre e em toda a parte vive aprisionado. Como é que se deu esta modificação? Não sei. O que é que pode torná-la legítima? Eu posso resolver a questão. Portanto, ele crê que chegou finalmente a uma verdadeira teoria política, à verdadeira teoria política. O núcleo da sua filosofia política é justamente a ideia de que é preciso harmonizar a vontade privada dos homens, dos cidadãos, e a vontade geral. A questão é suscitada pelo modo como termina a história mitológica na terceira época do segundo discurso. Esta época é quando começam a surgir os artesãos, alterando o equilíbrio de poder de tal maneira que as famílias já não podem sustentar-se só por si próprias, mas precisam de ir ao mercado comprar aquilo que não produzem autonomamente. E assim, um certo grupo de pessoas propõe um contrato que dá origem à sociedade, e nessa sociedade os proponentes do contrato e todas as pessoas que aderirem a eles terão o seu bem-estar e a sua propriedade assegurados. Os demais acabam por aceitar também o contrato, de maneira a evitar o estado de conflito permanente em que talvez já tenham precipitado e que é pelo menos uma ameaça no horizonte. O problema é que esta sociedade se forma no contexto de uma certa desigualdade. Desigualdade entre aqueles que têm um interesse positivo no contrato social e aqueles que têm apenas um interesse negativo no contrato, quer dizer, querem apenas evitar os conflitos. É assim que no segundo discurso o contrato social termina com a solução, e no terceiro discurso Rousseau apresenta uma espécie de trajetória política alternativa na qual as vontades e o bem-estar de todos estão de acordo com a vontade geral do novo corpo político, de maneira que o contrato já não resulta de uma situação de desigualdade. O conceito de vontade geral é, no mínimo, problemático, visto que não é claro se é apenas o acordo conseguido pela vontade democrática dos cidadãos unidos numa Assembleia, ou se é uma espécie de encarnação transcendente dos interesses comuns de todos os cidadãos que se abstrai e é diferente daquilo que cada um deles deseja. Qualquer que seja o caso, a vontade geral deve vir da decisão de todos se pretende que seja aplicada a todos, o que implica que os cidadãos todos estejam em situações simultaneamente substancialmente semelhantes e que possam tomar a sua decisão livremente
sob pena da mesma lei não se aplicar a todos da mesma maneira. Rousseau menciona 3 espécies de vontade. A vontade particular, que corresponde ao interesse privado, a vontade daqueles que estão unidos à vontade geral dos cidadãos, sem ser por considerações egoístas, e a vontade particular de grupos ou de corpos de pessoas. Rousseau afirma claramente que a contemplação do interesse particular seria um ponto de partida pouco adequado para descobrir o que é a vontade geral. Portanto, não é investigando o que é que as pessoas querem que se chega à conclusão do que é a vontade geral. Sendo pelo contrário que a virtude cívica é uma condição necessária para que emerja naturalmente a vontade geral. A legislação é uma tentativa para solucionar este problema. As boas leis fazem bons os cidadãos. Ele sustenta que as boas leis só podem ser desejadas por bons cidadãos da Assembleia. Será que os cidadãos se reúnem para formar um novo Estado que possuem já a virtude cívica necessária? Parece, diz ele, difícil de concebê-lo, e nesse caso o bom legislador tem que persuadir os cidadãos por meios não racionais a serem bons. Tem que, no limite, forçá-los a ser livres. Esta ideia pode parecer paradoxal. Será que consegue Rousseau realmente reconciliar a liberdade e a autoridade da sua república ideal por meio da identificação dos cidadãos com a vontade geral? O contrato social seria especialmente paradoxal quando Rousseau afirma que os cidadãos são forçados a ser livres. O valor da liberdade, ou a liberdade em si mesma, está certamente no centro da preocupação de Rousseau ao longo da obra toda, mas a concepção que ele tem de liberdade é, pelo menos, surpreendente. Rousseau considera que a capacidade de atuar contra o próprio instinto ou contra as inclinações é o que distingue a espécie humana de outras espécies naturais. No discurso sobre a origem da desigualdade, quando ele fala das várias espécies de animais, nos termos da mecânica cartesiana, o que distingue o homem é a sua capacidade para dominar os instintos. A nossa vontade livre é o que torna possível a ação moral. E é por isso que antes de haver sociedade não há moral. Portanto, renunciar à liberdade é contrário àquilo que é mais profundo na natureza humana e, além disso, a renúncia à liberdade em favor da autoridade dos outros priva as ações de qualquer valor moral. Rousseau parece, portanto, estar a tentar mostrar que a formação do Estado legítimo, a submissão à vontade geral, não envolve perda de liberdade. Mas, na verdade, o que ele afirma é uma coisa um bocadinho diferente, porque ele diz que o tipo de liberdade, a liberdade natural que existia no estado de natureza, é trocado por outro tipo de liberdade, a liberdade civil. Fala disso no livro primeiro, no capítulo 8, explica como é que isso acontece. A liberdade natural implica um direito ilimitado a todas as coisas, faz lembrar um pouco o direito natural de Hobbes, salvo que o estado natural de Rousseau não é um estado de guerra devido à fraqueza do homem natural e solitário. Portanto, o homem nem sequer se atreve a atacar os outros. Após o contrato social, o poder soberano passa a estar em vigor e garante aos indivíduos, nos termos da lei, uma liberdade igual, que ele chama a liberdade civil. Rousseau argumenta ainda que, nestas condições da sociedade civil, o cidadão alcança a verdadeira liberdade moral, quer dizer, a obediência a uma lei que ele próprio prescreve. Portanto, ele não é sujeito, não está preso em cadeias, porque é ele que decide ser livre, que é ele que decide as suas leis. Esta é a resposta ao problema que Rousseau pôs anteriormente e que anunciava uma forma de associação na qual o cidadão obedeceria apenas a si próprio. Obedecia a si próprio com a condição da sua vontade coincidir com a vontade dos outros todos. A conciliação da liberdade e da autoridade é, portanto, conseguida na medida em que os cidadãos obedecem à vontade geral e, nessa altura, estão apenas a obedecer-se a si mesmo. Uma característica estranha da teoria política de Rousseau, no entanto, é a ideia de que não pode haver representação política.
diz Rousseau sobre a representação e o governo? Uma característica da filosofia política de Rousseau, que chocou pensamentos posteriores, é a rejeição, ou a aparente rejeição, do governo representativo. No contexto social, Rousseau descarta completamente a possibilidade de haver uma vontade legislativa do povo que seja exercida através de um indivíduo ou de um grupo de representantes cuja autoridade provenha do povo e que seja exercida em nome do povo e, no entanto, governe esse povo. Renunciar ao direito de se autogovernar em favor de outra pessoa ou de outro grupo é apenas uma forma de escravatura. E reconhecer tal autoridade é, na prática, abdicar da liberdade e, portanto, totalmente ilegítimo. A hostilidade de Rousseau ao mecanismo de representação e ao que tudo que ele implica é, por exemplo, a eleição de representantes para Parlamento, para Assembleias Soberanas, que decorre, por exemplo, de eleições periódicas, por oposição aos órgãos políticos do antigo regime, em que os representantes eram normalmente permanentes, eram vitalícios, por vezes até hereditários. Compreende-se talvez porque, nesse caso, as assembleias e não os cidadãos que legislam e as leis que aprovam estas assembleias deviam vincular, na opinião de Rousseau, apenas os cidadãos em termos que estes não aceitariam se fossem eles a fazer as leis. A representação da soberania é, portanto, um sintoma do declínio da virtude cívica. As dificuldades práticas do autogoverno direto de todos os cidadãos são bastante óbvias, que é difícil reunir toda a gente para decidir, para já, o contrato social, o contrato básico, e seria preciso também que os Estados legítimos fossem todos muito pequenos. Seriam semelhantes, talvez, às pequenas cidades republicanas, como as da Suíça ou de certas zonas da Alemanha. Num texto mais pragmático, escrito mais no final da vida, como as considerações do governo da Polónia, Rousseau acaba por defender uma solução oposta. Ele diz que é legítimo que haja assembleias, que haja parlamentos, talvez porque seja um texto prático para serem aplicado no caso da Polónia, que está dividida por muitas fações, mas mesmo no contexto social, a certa altura, não é absolutamente claro se a sugestão que ele faz de reunir toda a nação numa praça pública para decidir o contrato social deve ser tomada à letra. Ele diz que se deve ser tentado, mas, portanto, há uma distinção que atravessa todo o contrato social, que é a diferença entre o soberano e o governo. O soberano é composto pelo povo como um todo, é só ao soberano que compete promulgar as leis como expressão da sua vontade geral, e o governo tem um papel muito mais limitado, que é administrar as leis dentro dos limites estabelecidos por estas próprias leis. E para isso emite decretos, os decretos-leis, que consistem apenas na aplicação concreta das leis a casos particulares. As leis estabelecem a estrutura básica do regime, enquanto os decretos do governo tratam dos assuntos cotidianos. No entanto, a distância, até física, em que o governo republicano está de uma democracia constitucional moderna, não pode ser minimizado. Quer dizer, Rousseau não está de modo nenhum a propor uma democracia constitucional moderna, está a defender um regime republicano, mas é uma coisa completamente diferente daquilo a que estamos habituados. As dificuldades práticas do autogoverno conferem um certo pessimismo a todo o pensamento político de Rousseau. Mesmo na melhor república, diz ele, com as melhores leis e os melhores cidadãos, há sempre uma oposição entre a vontade coletiva e a vontade individual. Como consequência também, no governo, às vezes a vontade particular do grupo governante é uma ameaça à vontade geral. À medida que a nação se expande em dimensão e os cidadãos, portanto, se afastam entre si, tanto em território como em estima uns pelos outros, deixam de se conhecer, o governo de uma república precisa de um grupo mais ou menos coeso de magistrados. E o Rousseau acha que é quase inevitável que esse grupo
de magistrados acaba por usurpar o poder soberano e legítimo do povo e substitua a vontade geral pela vontade particular desse grupo. Rousseau observa formas de governo variadas que parecem, em princípio, compatíveis com a soberania popular, mas, seguindo a tradição clássica, ele mostra-se cético e descarta a possibilidade de seguir a vontade popular, tanto no caso da monarquia, onde governa só um, como no caso da democracia, onde seria o povo a gerir os assuntos do dia-a-dia e a aplicar ele próprio as leis. Ele diz, pelo contrário, que esse seria um regime próprio dos deuses, mas completamente impraticável. Em vez disso, parece favorecer uma espécie de meritocracia eleita. Quer dizer, quem tem mais mérito, quem está mais bem preparado, é quem deve ser encarregue de gerir o dia-a-dia, sem anular nunca a soberania última do povo. Com efeito, em certas passagens, os magistrados parecem preservar a agenda da Assembleia. Noutras passagens, Rousseau parece estar a defender uma república claramente mais democrática, onde o povo tem capacidade de intervir diretamente, mas ele é relativamente ambíguo. A dificuldade em que ele tropeça, e que nunca ultrapassou, é a ideia de que a vontade do soberano é indivisível. Ele nisso recua um pouco a Hobbes. Ele diz que se quer que todo o povo esteja unido, que a vontade geral seja única, não pode haver vários órgãos, vários soberanos. Mas ele, por outro lado, rejeita categoricamente a concepção de Hobbes em que o soberano representa o súbdito na sua ação, mas tem poder absoluto sobre o súbdito. No entanto, Rousseau e Hobbes partilham uma concepção semelhante da relação entre a soberania e os direitos dos indivíduos. Rousseau descarta a possibilidade de que os indivíduos, uma vez associados a uma comunidade política, mantenham certos direitos naturais, mesmo entre si ou sobre as suas propriedades. Pelo contrário, o direito de decidir sobre si próprio, sobre a terra e sobre os meios externos, é uma competência que cabe ao soberano, que é o único que tem o poder, o arbítrio supremo sobre toda essa matéria. Os direitos individuais devem ser especificados pelo soberano de uma maneira que é compatível com os interesses de todos numa sociedade política justa, mas nunca pode o indivíduo invocar os seus direitos contra o poder do soberano. Ao longo do capítulo final do Contrato Social, que é dedicado a apresentar a sua doutrina da religião civil, que causa imenso escândalo no seu tempo e que levada à prática em várias partes durante a Revolução Francesa, leva à adoração da deusa razão, nos templos esvaziados de todas as imagens cristãs, não é, na verdade, senão uma coisa muito parecida com o que Maquiavel já tinha proposto antes dele, e não por acaso. Rousseau tem imensas afinidades com Maquiavel e afirma sem reservas que mesmo o verdadeiro cristianismo, o cristianismo preventivo, é inútil na promoção do espírito cívico ou do patriotismo que é necessário para o desenvolvimento do Estado, da nação. Ao contrário do que acontece nos capítulos anteriores, Rousseau prescreve os conteúdos concretos de uma lei que uma república justa tem que promulgar forçosamente. Aceita que existe, de facto, uma certa diversidade em assuntos religiosos, mas esta aceitação colide com o encorajamento da unidade, da homogeneidade cultural que favorece a emergência da vontade geral. Mesmo assim, seguindo Locke, Rousseau insiste na incapacidade do soberano para examinar ou investigar as crenças privadas dos cidadãos e, portanto, defende o que seria uma certa tolerância, mas, por outro lado, propõe os princípios de uma religião civil que Rousseau considera indispensáveis à vida cívica e que incluem a afirmação da existência de um ser supremo, de um Deus, a vida depois da morte, em que os justos prosperam e os iníquos serão punidos, bem como a afirmação de que o contrato e as leis sociais são sagrados. Portanto, a religião é, sobretudo, útil para a vida civil. Além disso, a religião civil
implica que todos aqueles que desejam tolerar os outros devem, por sua vez, ser tolerados, ser tolerantes. Enquanto que aqueles que insistem que não há salvação fora da sua própria Igreja não podem ser cidadãos do Estado. Isto exclui, de facto, católicos, calvinistas e muitos outros que dizem que a sua religião é a religião verdadeira e a religião onde se encontra a salvação. Mas, em teoria, os dogmas da sua religião civil deviam poder ser adotados por muitos adeptos de religiões diferentes, tanto cristãs como não cristãs. Em compensação, Rousseau argumenta que aqueles que não conseguem aceitar os dogmas da sua religião civil devem ser banidos do Estado, porque, segundo crê, do Estado civil, porque, segundo crê, os ateus não temem a punição divina e, por isso, os seus concidadãos não podem confiar na sua obediência à lei. Porque é que eles vão cumprir as promessas que fizeram no contrato social se acham que não há punição depois da morte, se acham que as promessas não são sagradas? Vai ainda mais longe, sugerindo a pena de morte para aqueles que afirmam que os dogmas da religião civil não são verdadeiros. E depois, ou até aqueles que agem como se não acreditassem neles. Portanto, os leitores modernos sentem frequentemente uma certa repugnância pelo intenso tom de intolerância que atravessa este último capítulo do contrato social. Mencionou-se aqui atrás que o legislador devia tornar os cidadãos bons. No entanto, a própria figura do legislador de Rousseau, tal como a do paradigmático homem prudente que decide o que é virtude para Aristóteles, é misterioso. Tem uma genealogia misteriosa, não se percebe onde é que surge. Mais misteriosa ainda é a do educador dos bons cidadãos que fazem as boas repúblicas. Na verdade, Rousseau dedica muito pouca atenção ao problema da educação, mas escreve uma novela que é, à primeira vista, semi-autobiográfica, mas que contém o essencial das teorias educativas de Rousseau. Rousseau sustenta que o Emile, mais que uma novela, é uma espécie de história da espécie humana. Nesta história hipotética, como depois história conjuntural, como lhe chama Kant, Rousseau tenta conciliar a natureza com a história, o egoísmo natural do homem com as exigências da vida civil, as inclinações com o dever, um acontecimento que Kant declara é comparável à Revolução Francesa. Portanto, é uma revolução na educação. Esta conciliação depende de um certo tipo especial de educação que molda o homem desde os seus primeiros anos, instilando nele paixões e a instrução na alma, como se a alma fosse uma tela vazia, como se o homem não tivesse, fossem todos iguais e não tivessem certos talentos ou certas propensões. É preciso instilar todas as paixões e toda a instrução nas crianças antes de contactarem, seja com quem for, para que seja possível a perfeita integração na vida civil. Isto significa que é necessário pintar na alma do Emílio, o herói da novela, de maneira que este se distancie tanto quanto possível do grande Nemésio, do grande inimigo de Rousseau, que é o burguês. E, portanto, surge um novo tipo de homem, que é o bom cidadão. O livro é composto de uma série de histórias divididas em dois conjuntos. Os livros 1 a 3 apresentam a criação de um selvagem civilizado, que só se preocupa consigo próprio, que é independente e autossuficiente, ao qual não se impõe nenhum dever que seja contrário às suas inclinações naturais e cujo conhecimento das artes e das ciências não o obrigam a adaptar-se ao sistema da opinião pública, nem o obrigam a estar envolvido num sistema de divisão do trabalho, tem apenas de aprender, como mais tarde diz a propósito da sociedade comunista, as artes necessárias à vida mais simples possível. Por exemplo, caçar, pescar, criar gado. O Emílio detesta, portanto, nesta primeira fase, todos os livros e a sua educação é uma tentativa de evitar a emergência da paixão que está na origem de muitas misérias, de todas as misérias, a imaginação. Portanto, o Emílio só pode ser, enquanto criança,
um potencial bom cidadão se não for um ser imaginativo. Portanto, nada de lhe dar livros para ler. Abre-se uma única exceção para um livro que não é, como seria de esperar, a Bíblia, mas é o Robinson Crusoe. Portanto, Emílio aprende do Robinson Crusoe, perdido na sua ilha, as artes necessárias sem ser afetado pelas ficções da poesia, sem aceitar nada com base na autoridade que não existe na ilha de Robinson Crusoe e sem temer a morte. Com efeito, padres, médicos e filósofos desensinam-nos o mais importante, que é a arte de morrer. O objetivo de tudo isto, que constitui a primeira educação, é, acima de tudo, evitar que o amor espontâneo, o sentimental de si próprio, o amor de soi, se converta em orgulho, se converta em amour-propre. A segunda parte da novela, composta dos livros 4 e 5, é a tentativa de integrar o átomo individual na vida civil e de instilar nele a responsabilidade moral, que também não é natural. E para isso é preciso fazer apelo às suas inclinações e à sua generosidade espontânea. Aos 15 anos, Emílio não se importa com o seu pai, nem com mais ninguém, pois é completamente autossuficiente, mas Rousseau descobre uma paixão que substitui o medo da morte, e essa paixão é o interesse próprio como origem da sociedade. Essa paixão é o impulso sexual que tem que ser domado, mas que tem um efeito singular na alma, que é permitir instilar em Emílio a compaixão pelos outros, até que ele esteja em condições de receber finalmente a revelação de que o impulso sexual leva ao amor. E o Emílio aprende então que o amor de Deus é o pico do amor sublimado, do desejo sublimado, mediante o amor de uma mulher, a Sofia, a palavra grega que designa sabedoria. A separação forçada de Emílio e de Sofia, que Rousseau recomenda na novela, por seu turno leva a realizar uma série de viagens onde faz a sua aprendizagem política. Toda a história da educação de Emílio é a história de como a alma humana pode ser moldada pelo seu educador como o barro nas mãos do oleiro. Ele revela, portanto, a profunda plasticidade da alma humana, e é isso que os futuros engenheiros das almas humanas farão amplo uso no futuro. A expressão é de Lenin, mas já Robespierre tenta fazer alguma coisa do mesmo género, e isto não deixou de inspirar autores posteriores. Por exemplo, Mao tenta acabar com a educação dos cidadãos, mandando todos os cidadãos cultos trabalhar no campo e trazendo para as posições do governo os simples camponeses. E em algumas zonas do sudoeste da Ásia, tenta-se mesmo cortar todos os cidadãos, todas as ligações entre os cidadãos e os seus filhos, e educar as crianças desde o princípio no ódio dos pais e na veneração do grande irmão. Para compreender a principal obra de Rousseau, temos que ter em conta o que ele tinha dito nas obras anteriores, nos discursos, em particular a maneira como o homem natural evolui gradualmente para o homem civilizado e como se torna um problema perceber como é que é possível harmonizar a vontade geral dos cidadãos que têm interesses diferentes e estão em situações diferentes. Esse é o problema central da filosofia política de Rousseau. Com efeito, de acordo com a antropologia, uma espécie de descrição da vida selvagem, uma espécie de obra sociológica, antropológica ou etnológica antes do tempo, Rousseau explica que as pessoas vivem num estado em que ninguém está propriamente seguro e que, à medida que vão tendo mais bens ou adquirindo mais conhecimentos, começam a ficar mais preocupados também em evitar o conflito, ganham mais consciência
deixam apenas de dançar à volta da fogueira e de cantar música para se começar a preocupar com o futuro e acabam por considerar que para evitar os conflitos é necessário fazer um contrato social. Mas esse contrato social não é feito em situação de igualdade, porque já haverá indivíduos mais dotados e mais fortes, tribos mais poderosas e mais numerosas, e, portanto, um acordo que fazem entre eles é necessariamente um acordo desigual. Rousseau propõe que só é legítimo, ou só a solução para o problema da desigualdade consiste em fazer um contrato social que seja diferente daquele que emerge naturalmente e que seja um contrato em que toda a gente esteja igual. O conceito de vontade geral é um conceito problemático, ele é pouco claro sobre o assunto, não parece ser a vontade democrática dos cidadãos reunidos numa Assembleia, também não parece ser aquilo que é o interesse comum de todos os cidadãos à parte dos seus interesses particulares, mas parece ser uma espécie de fusão mística da vontade de todos e que se aplica a todos por igual e, portanto, a obra levanta tantos problemas quantos resolve. Rousseau distingue entre duas espécies de vontade. A vontade do indivíduo, que tem como corolário natural o interesse próprio do indivíduo, portanto, o indivíduo quer aquilo que quer para si. A vontade daqueles que se unem num corpo de outros cidadãos e que têm, por exemplo, a vontade dos juízes reunidos num tribunal e que têm uma particular finalidade, fundam instituições, e o mais importante é a vontade geral que une a todos os cidadãos, independentemente de considerações egoístas, de interesse próprio ou até do interesse de uma corporação ou de um grupo. Então, o grande problema para Rousseau é este. Como é que é possível fomentar a virtude cívica, portanto, a força de vontade, a decisão, que é a condição para que a vontade geral se eleve acima do interesse próprio, tenha mais força motivadora do que os interesses pessoais dos diferentes particulares. Ora, a legislação é importante, boas leis fazem os bons cidadãos, mas as boas leis só podem ajudar se bons cidadãos as tentarem aplicar. Portanto, os cidadãos têm que se juntar, formar um Estado novo. Quais são as qualidades que é necessário para que este Estado novo emerja do estado de natureza? Ele parece sugerir que é necessário uma espécie de legislador, que é uma figura tão mítica e tão misteriosa como o homem prudente de Aristóteles ou outros critérios. Não? Esse bom legislador terá a capacidade de persuadir todos os cidadãos por meios que não são necessariamente a persuasão racional, mas convencerá todos a serem bons. Mesmo na melhor república há um conflito inevitável, uma oposição entre a vontade geral ou a vontade soberana e as vontades particulares dos indivíduos, mas o soberano é indivisível, o Estado como um todo é indivisível. O Rousseau rejeita a possibilidade de que esta soberania indivisível resulte de reunir ou agregar as vontades particulares todas, enquanto as pessoas mantêm certos direitos naturais, como Locke tinha proposto. Não. Ele diz que a vontade do soberano é total e os indivíduos têm direitos, mas estes direitos devem ser especificados pelo soberano de maneira a ser compatível com o interesse geral, com a vontade geral, e nunca o indivíduo tem o direito de invocar os seus direitos particulares contra o direito da vontade geral ou o direito do soberano. A vontade do governo, no entanto, é uma ameaça contra essa vontade geral mística, porque o governo não é
o corpo dos cidadãos. O governo é mais um órgão, mais um corpo, entre outros, no seio da sociedade. O Estado tem os seus interesses próprios, os magistrados é um grupo, entre outros, e ele considera que o único governo que é compatível com a soberania do povo, que é indivisível, é uma espécie de governo místico, é cético tanto sobre a monarquia, onde os interesses do rei se sobrepõem aos outros, como sobre a democracia, e parece ser a favor de uma espécie de meritocracia eleita. Em certas passagens, os magistrados são aqueles que são encarregues de preservar a vontade geral. Ele defende, noutros livros, ideias que são um pouco incompatíveis com esta, mas esta é a ideia mais importante, é a ideia de que a vontade geral não resulta da representação dos diferentes indivíduos num órgão qualquer. Provavelmente a ideia que Rousseau propõe, que é hoje mais controversa ou mais problemática sob o ponto de vista político, é a total rejeição de qualquer corpo legislativo onde o povo seja representado. Portanto, ele é contra qualquer forma de representação e deduz isso da ideia de que o indivíduo é senhor de si próprio, só ele próprio é que tem direito a autogovernar-se, portanto, só quando todos os indivíduos derem as leis a si próprio é que a vontade geral se forma. A representação, pelo contrário, é uma espécie de escravatura em que uma Assembleia, um corpo que não é o corpo dos cidadãos todos reunidos, decide e acaba por tomar decisões que favorecem uma certa elite e que está distante dos interesses do povo no seu todo. Essa ideia impede aquilo que era já um costume na época, que é a ideia de que o povo apresentava as suas petições ao soberano escolhendo representantes. Mas impede também a ideia moderna de que regularmente haverá eleições e que as pessoas escolhem partidos ou ideologias ou programas políticos em que se sentem representados. A representação da soberania popular é, pelo contrário, um primeiro sintoma de que a virtude cívica está em decadência. Ora, isso impede na prática todo o autogoverno que exista em mais do que uma pequena aldeia onde toda a gente se conhece e é capaz de se reunir. No contexto aliás, Rousseau, a certa altura, sugere uma ideia estranha, que é a ideia de que toda a nação se deva reunir numa praça pública, ideia que não pode ser tomada à letra e que não se percebe completamente. O ponto principal dele é de que só a vontade geral do soberano, quer dizer, do povo como um todo, pode fazer leis. São as leis que estabelecem a estrutura básica do governo. O governo deve limitar-se a aplicar decretos que são concretizações dessas leis gerais. O governo é um corpo no meio de muitos outros corpos particulares e deve operar dentro dos limites da lei, aplicando apenas as circunstâncias, e não tem a capacidade de estabelecer o quadro no qual se desenvolvem as relações sociais. Ora, pensadores políticos tão diversos como Isaiah Byrne e Leo Strauss estão de acordo numa coisa, que é em dizer que a modernidade teve dois grandes momentos, pivô, dois momentos em que salta, muda, se transforma. O primeiro destes é com Maquiavel e o segundo momento é com o romantismo e, em particular, sob a ação de Rousseau. Rousseau teve uns predecessores, talvez, mas Vico e Herder, mas Rousseau é a figura pivô. Rousseau é muitas vezes acreditado pela ideia de soberania popular, e isso é certo, mas é preciso ser claro que ele estava muito longe de ser um democrata. Defende, pelo contrário, uma espécie de fusão mística entre a vontade geral
e a vontade individual, sugerindo que, se necessário, é preciso forçar o homem a ser livre. É preciso usar a coerção. Diz, com verdade, mas talvez não literalmente, que a sua obra estava permanentemente na mesa de cabeceira de Robespierre, com isso sugerindo-se que ele foi a inspiração do período do terror, do período mais violento da Revolução Francesa. Qual é a mensagem fundamental de Rousseau? A ideia de que a autoridade e a liberdade não são inimigas, a autoridade existe ao serviço da liberdade, mas para isso é preciso que os homens tenham virtude suficiente e, portanto, o homem seja, como diz o contrato social, forçado a ser livre. Rousseau pensa que a capacidade para agir contra o instinto natural ou as inclinações que a pessoa tem é o que distingue o homem dos outros animais e, portanto, a liberdade é o que torna a ação propriamente moral e renunciar à liberdade é contrário à natureza humana, mesmo renunciar a parte dessa liberdade em favor dos outros e, portanto, só uma submissão voluntária à vontade geral permite a vida moral e a vida política, uma vida política justa. A igualdade perante a lei a todo o custo, mas nem que seja à força, nem que seja com recurso à força, se os homens preferirem viver seguros do que viver livres, como já dizia Maquiavel.